Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez acolho a todos que aqui estão na nossa paróquia Santa Cândida. Seja você que vem pela primeira vez, seja você também que já é nosso amigo, nosso paroquiano, e a você também que nos acompanha na transmissão desta Santa Missa, neste 10º domingo do tempo comum, em que o Senhor nos coloca diante de uma situação que Ele foi colocado. Nós ouvimos muito bem no Evangelho que Jesus estava lá com os seus apóstolos e de repente começaram a dizer que Ele expulsava os demônios pelo príncipe dos próprios demônios. E aí Jesus começa a dizer, mas espera aí, como é que Satanás expulsa Satanás por ele mesmo? Ele estaria dividido. Ele estaria corrompido, ele estaria maculado, fechado e dividido. Só que essa não é a identidade de Satanás, mas é o agir de Satanás. Satanás não está dividido, mas Satanás divide. A palavra diabolos, que significa divisão, nasce a palavra diabo. Então o divisor é o próprio diabo. E não somente uma divisão entre nós ele quer. Essa não é a ação dele apenas, mas dividir-nos, nós mesmos, dentro de nós, daquilo que somos, daquilo que fazemos. A máxima filosófica que diz, o agir segue o ser. A ação de Satanás, que é denunciada por Jesus no Evangelho de hoje, é um alerta para nós, em tempos difíceis que estamos vivendo, em situações incertas que estamos vivendo, notícias que chegam de todos os lados, e nós vamos nos desintegrando, como se nós estivéssemos nos desfragmentando, nos transformando em fragmentos, nos fragmentando, não nos desfragmentando, nos fragmentando. E isso vai nos levando muitas vezes a tomar atitudes erradas, a ir a lugares errados, a ter sentimentos errados, a ter pensamentos errados. Por quê? Porque uma vez que nós não estamos integrados em nós mesmos, sabendo muito bem quem eu sou e o que eu faço, porque não sabemos mais quem somos, um pedacinho de nós é que vai conduzir a nossa vida por um determinado momento. Então, aquele que trabalha para dividir-nos é justamente este que é denunciado pelo Senhor. Quando Jesus diz, ele não está dividido, não. Mas Jesus compara, se uma família está dividida, ela não permanece. Se um reino está dividido, ele não permanece. Se uma pessoa está dividida entre o que ela sabe que ela precisa fazer e o que realmente ela tem vontade de fazer, porque existem duas pernas que nos levam para o céu. Todos nós aqui, creio eu, queremos ir um dia para lá. Não sei se você quer ir hoje, mas todos nós um dia queremos ir para lá. E existem duas pernas. Como nós temos as nossas duas, existem duas pernas. Quais são essas pernas? Primeira, a nossa tomada de consciência. O que devemos fazer? A segunda perna, a nossa vontade. O que queremos fazer? Uma é o que devemos, a consciência, a outra é a vontade. O que quero, na verdade. Porque muitas vezes a nossa divisão, e é para isso que Jesus nos diz que Satanás não está dividido, mas ele quer dividir. Dentro de nós existe muitas vezes isso. Eu sei para onde eu devo ir, mas na verdade eu não quero ir para lá. E muitas vezes nós tomamos as nossas decisões fundamentadas muito mais na nossa vontade do que na nossa consciência. Por isso que, para sermos pessoas integradas em nós mesmos e caminharmos com as nossas duas pernas, é preciso pedir duas coisas. Primeiro, uma consciência bem formada, saber muito bem o que devemos fazer, e uma vontade fortalecida,
querer o nosso bem. Dito tudo isso, vamos identificar se estamos ou se não estamos divididos segundo a liturgia que nos é apresentada hoje. Para saber se você está ou não está dividido, me desculpa falar assim, para saber se você se tornou ou não um secretário do diabo, que é um divisor, porque primeiro dividido, você vai dividir onde você estiver. Se você estiver desintegrado com a sua vontade e a sua consciência, você vai fazer isso onde você estiver. Então, para saber se nós já nos tornamos secretários do diabo ou se permanecemos como filhos de Deus, vamos identificar a primeira coisa. Diz no Evangelho que quando Jesus chega à cidade dele, os próprios parentes dele começaram a querer agarrá-lo e impedi-lo, dizendo que ele estava fora de si, que ele estava ficando louco. Para sabermos se estamos ou se não estamos integrados, ou seja, caminhando com essas duas pernas, consciência bem formada e vontade fortalecida, é preciso saber se eu estou ou não estou deixando Deus trabalhar na minha vida. Será que nós deixamos Deus trabalhar na nossa vida? Porque muitas vezes Deus fala num sutil sopro. Muitas vezes Deus grita. Muitas vezes nós não percebemos, mas Deus está nos falando, vá por aqui, vá por ali, deixa eu trabalhar aqui, deixa eu fazer aqui. Mas como os parentes de Jesus, que estavam todos ali, envolvidos naquela situação, queriam impedi-lo de continuar, nós também, quando estamos divididos entre a nossa consciência e a nossa vontade, nós não deixamos Deus trabalhar na nossa vida. Nos perdemos. Estamos tão preocupados com a nossa própria vontade que não deixamos a voz de Deus falar na nossa consciência. Estamos tão preocupados com os nossos sonhos, projetos, ou até mesmo estamos tão preocupados em tirar os problemas das nossas costas que não percebemos que Ele está trabalhando, ou ao menos querendo trabalhar. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, nós ouvimos na segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, quando São Paulo fala, mesmo que o nosso homem exterior se vai arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Ou seja, nós vamos envelhecendo externamente, mas internamente deveríamos fazer o processo contrário. Envelhecemos exteriormente, porque esse é o processo natural da vida, mas deveríamos amadurecer internamente. Então para pensar, este tempo de pandemia nos é propício para isso. O fique em casa é propício para que você entenda uma coisa: quais foram as atitudes velhas, passadas, parecendo que já tinham sido vencidas, que você retomou nesse tempo. Não vou pedir que você levante a mão, que pode ser que todos aqui levante. Quem engordou neste tempo? Quem ficando em casa voltou a ter as atitudes da gula? Quem em casa começou a ter atitudes velhas de impaciência um com o outro? Quem neste tempo perdeu-se dentro daquilo que eram os propósitos de vida nova, de vida com Deus? Quem neste tempo em que em muitos lugares as igrejas ficaram fechadas, esfriaram no relacionamento com Deus? Ah, não tem missa, então eu vou me acostumar a assistir pelo celular, pela televisão, ou sei lá por onde. Não, é melhor por aqui, tem menos risco. Veja, se estamos divididos entre a nossa consciência e a nossa vontade, a segunda coisa que precisamos identificar é se as nossas atitudes, se as nossas escolhas estão envelhecendo como o nosso próprio corpo. Se eu voltei a fazer coisas que eu fazia lá atrás, se eu comecei novamente a ter atitudes como lá atrás, que pareciam que tinham sido resolvidas, mas não tinha sido nada resolvido, estava tudo lá, como vai dizer Santo Agostinho, o homem novo está querendo crescer, mas o velho não morre,
fica ali agonizando essa praga, mas ele não morre. O que velho em você tem reinado neste tempo? Se São Paulo nos diz que o homem velho vai se arruinando e o interior, aquilo que são as novidades de Deus em nós, não se mudam, não se renovam, pelo contrário, voltamos a fazer ou até fazemos coisas que não fazíamos quando éramos mais novos. Quantos de nós, nas crises das idades, nas crises da meia-idade, quantos senhorzinho e senhorzinha, minha gente, me desculpe falar, nenhum de vocês, mas quanto velho safado e velha safada começa a fazer coisa que não fazia na adolescência e na juventude? E que querem fazer depois de velhos? Basta você ir nos bailes de terceira idade por aí afora. Agora está todo mundo voltando, porque a terceira idade está vacinada, vou para o baile. Cuidado com o cata-velho, minha gente, que o cata-velho ainda ronda por aí. Está catando velho, novo e assim sucessivamente. Então preste atenção, se você não está dividido também. E uma terceira coisa para ver se estamos divididos entre a nossa consciência e a nossa vontade, é que ouvimos na primeira leitura. A primeira leitura nos dá a primeira pergunta de Deus ao homem: onde você está? Mas por que Deus faz essa pergunta? Porque o homem, Adão e Eva tinham pecado. Por que é que nós queremos sempre o que nos causa prazer e que ao mesmo tempo nos causa mal? Por que nós não sabemos fazer essa avaliação entre que aquilo que me causa prazer, se me causa mal, consequencial, se aquilo que me causa um prazer momentâneo vai me causar um mal, por que eu insisto em ficar com aquilo? Por que eu insisto em escolher aquilo que no momento presente me causa um prazer maravilhoso, mas depois me causa um mal, me causa um peso na consciência? Isso é prova de que eu estou dividido entre a consciência de onde eu preciso ir e a vontade que eu não quero ir. Então, meu irmão, minha irmã, neste 10º domingo do tempo comum, finalizo fazendo apenas essa pergunta de Deus para nós: onde você está? Veja se você não está dividido, porque Satanás não se divide, mas ele divide. Divide a minha consciência com a minha vontade. E para identificar isso, verifique se você não está atrapalhando a ação de Deus na sua vida. Verifique se você não está envelhecendo internamente da mesma forma que o seu corpo externo está envelhecendo. E verifique também se você tem escolhido somente o que te causa um prazer momentâneo, mas depois te causa um mal medonho. Se nós integrarmos tudo isso, quando Deus nos perguntar: onde estás? Nós vamos responder de uma forma muito bela: eu estou na tua presença por inteiro. Eu não estou aqui pela metade. Eu não estou aqui apenas como um pedaço. Eu estou aqui por inteiro. Onde você está na presença de Deus? Façamos um instante em silêncio e deixemos que Deus fale ao nosso coração.